É verdade que existem gorduras que auxiliam no seu emagrecimento? Sim. Gorduras são essenciais para que você tenha saúde e emagrecimento. Doutor Renan, mas a minha vida inteira eu escutei que gordura engorda, que gordura faz mal, que gordura aumenta colesterol. Então nós vamos falar sobre tudo isso aqui hoje ainda. Então se você tem esses conceitos aí, começa a destruir eles, porque a gente vai reconstruir todos eles aqui hoje sobre gordura. O grande problema é o nome, né, gente? Gordura. Gordura está ligado a engordar. Seu cérebro já faz essa conexão imediatamente. Fala assim, tem gordura, vai me engordar. Mas não é bem assim. Então, sim, as gorduras são amigas da sua saúde, as gorduras vão acelerar seu emagrecimento, as gorduras vão ajudar no seu metabolismo, as gorduras vão ajudar na produção de hormônios, e as gorduras consumidas, claro, na quantidade adequada e dependendo do tipo de gordura que você consome, porque não é qualquer gordura, qualquer óleo que você pode consumir que vai te proporcionar todos esses benefícios. E aí, entendendo isso, primeiramente você tem que entender o que são gorduras boas. Gorduras boas são, de preferência, as gorduras naturais que não passaram por alteração ou processos químicos. Então vamos lá. Essas gorduras naturais, quais os tipos de gorduras naturais nós temos? Nós temos um monte de gordura natural e as pessoas, antes de falar todos os tipos, as pessoas começam a confundir as coisas sobre gordura. Você tem um conceito antigo de que, nossa, não pode comer carne gorda porque carne gorda vai entupir veia do coração. Não pode comer banha de porco porque vai te fazer mal. Cuidado com gordura saturada. Quem aí nunca ouviu falar isso? Você tem um medo, gente. Você tem um medo. A hora que fala gordura saturada, você quase morre. Lá naqueles potinhos de margarina antigamente falava 0 gordura saturada. 0%. Então você achava que aquilo era um produto incrível. Mas hoje, gente, depois tem 2 estudos incríveis. Um de 2007, se eu não me engano, e outro de 2010. Um estudo de uma meta-análise sensacional, que é um estudo de altíssimo valor, maior valor científico que existe. Foi feito esse estudo com mais de 50 mil pessoas, avaliando se realmente a gordura saturada, onde que a gente vai ter gordura saturada? O óleo de coco é uma gordura saturada, banha de porco, gordura animal, no ovo. Então, gordura de origem animal e o óleo de coco, eles são gorduras ricas em gordura saturada. E aí, esse estudo jogou por terra todos aqueles conceitos que se tinha antigamente sobre gordura saturada. E viu que as pessoas que consumiam gordura saturada, como banha de porco, gordura animal, ovo, óleo de coco, tinham menos incidência de doença cardíaca do que pessoas que só ficavam ali no óleo vegetal, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol. E aí caiu por tudo, foi um caos na época, porque todo mundo tinha conceitos, e até hoje, a grande maioria dos profissionais, cardiologistas desatualizados, ficam te mandando, falou assim, corte gordura da sua dieta, porque isso vai te fazer mal. E a gente já sabe que não. E o cardiologista que criou isso, foi um cardiologista que criou essa questão de que gordura saturada faz mal, né? Ele ganhou rios de dinheiro com isso. Só que quando ele morreu com 98 anos de idade. Quando ele morreu, a família dele publicou um dossiê da vida dele. A vida inteira, esse cardiologista consumiu gordura saturada. E ele viveu até 98 anos. Por que ele falava que gordura saturada era boa? Por que ele falava que gordura saturada era ruim? Porque ele ganhava milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiro com isso. E agora você entendendo, que já está mais do que comprovado, que gordura saturada é legal, então a gente tem que separar os tipos de gordura, né? Você tem que entender o que é gordura boa, o que é gordura ruim. Bom, mas antes de falar sobre os tipos de gordura, você tem que entender que gordura, você pode então comer o quanto você quiser? Não, você não pode consumir o quanto de gordura você quiser. Tem a quantidade pensada para você. Então vamos supor que normalmente a gente calcula gordura numa dieta em torno de 20 a 30% das calorias que você consome são baseadas
em gorduras na sua alimentação. Então, doutor Renan, gordura é tão importante assim, mas o que ela vai fazer no meu corpo? Olha só, sabe quais os benefícios das gorduras? Elas vão promover saciedade. Quando você come gordura, ela demora mais para ser digerida. Logo, você vai ter menos fome. Então, você vai demorar mais tempo para ter fome. As gorduras ajudam a produzir hormônios sexuais. Todos os nossos hormônios precisam de gordura para ser produzido. Então, se você suspende totalmente o consumo de gordura, começa, daqui a pouco, com o passar do tempo, entrar em déficit de matéria-prima para produzir a estrutura de um hormônio. Por exemplo, para você ter libido sexual, produzir testosterona, produzir os hormônios femininos, produzir hormônios da tireoide, para você produzir qualquer hormônio no seu corpo, precisa sim dessa matéria-prima, que é a gordura. Então, se você não consome gordura achando que é o grande vilão, você vai estar prejudicando sua saúde. Aí altera a pele, você envelhece mais rápido, fica mais cansada, fadigada. E as gorduras boas, elas servem também como fonte de energia para você. Olha que incrível. Gordura vai te dar saciedade, vai diminuir o processo de digestão, ajuda no funcionamento intestinal, ajuda em energia, ajuda na produção de ajuda na produção de todos os hormônios. Entendendo isso, agora você já sabe que gordura é importante e que você não tem que ter medo delas, desde que pensada e calculada para o seu planejamento. Porque se você sai daqui hoje, dessa live, achando que tem que comer o mundo de gordura e entupir o prato de azeite, calma aí, vamos devagar com a dor, porque senão você engorda. Porque gordura é muito calórico. É muito calórico, então tem que ser tudo muito comedido aí para você. Existe alguma situação, por exemplo, em que uma mulher não pode consumir gordura? Não. Doutor Renan, mas eu tenho problema no fígado. Eu posso comer gordura? Tem gordura no fígado, eu posso comer gordura? Sim, com certeza. Então, todas as pessoas podem consumir gorduras boas. Eu sei que, essa altura, você deve estar, ai, doutor Renan, nossa, minha mãe, meu avô, eu mesmo, meus tios já foram no cardiologista e ele mandou suspender a gordura da dieta. A minha mãe e eu mesmo já não consumo gordura há anos. Então eu recomendo que você volte a consumir gorduras de qualidade. Antigamente, se você olhar, por exemplo, os seus avós, a base da alimentação era o quê? Gordura, banha de porco. Seus avós adoeciam com frequência? Tinham problemas cardíacos? Não, gente, vivia até 90 anos naquela época sem estrutura, sem ter todo o conhecimento que nós temos. A base da alimentação era gordura saturada, que era banha de porco. Não existia isso ali, vou na gôndola do supermercado comprar um óleo de soja. Isso aí era caro na época, a banha de porco estava ali disponível, porque o pessoal morava na roça, matava porco e fazia a banha. Então entenda, se você tem qualquer problema de saúde, seja gordura no fígado, seja diabetes, seja colesterol alto, não tenha medo de gordura. Como é que é, doutor Renan? Colesterol alto? Não precisa ter medo de gordura? Sim, não precisa. Calma que nós já vamos falar sobre isso. Então, se você está aí com medo, fica tranquila, achando que fez tudo errado até agora, fique tranquila. Está em tempo de recuperar. Sempre vai estar em tempo. Tudo bem? Então, olha só. Agora que você já entende que gordura é importante, certo? E muitas de vocês estão comentando aqui, eu uso banha, meu Deus, eu cresci com isso, eu tenho medo de gordura, eu estava cortando, eu sei que estou vendo muita gente comentando. Fica tranquila, vamos voltar a reintroduzir que as coisas vão dar certo, vão dar tudo certo para você. E por isso que é importante quando vocês comentem aqui, porque a gente cria uma comunidade com o mesmo objetivo. Agora que você já entende, né, sobre as gorduras, vamos falar quais os tipos de gorduras boas que nós temos? Então, nós temos muitos tipos de gorduras boas. Então, quais os tipos? São, aí nós temos gordura saturada, banha de porco, carne vermelha, tudo que é gordura animal vai ser saturada. Ovo, abacate, as oleaginosas, que são as castanhas, os óleos das sementes, como óleo de gergelim, linhaça, de chia. Aí você tem também o azeite, extra virgem, com certeza,
que é um super óleo, riquíssimo, super rico em antioxidantes. E aí você tem os peixes gordos, que são os peixes de água fria, por exemplo, salmão, a anchova. Esses peixes de água fria, eles são ricos em gorduras, gorduras boas, riquíssimos em ômega. Então, todos esses tipos de gordura, o coco, o óleo de coco, que eu já ia quase me esquecendo dele. Então, todos esses tipos de gorduras são gorduras extremamente saudáveis e benéficas para o seu organismo. E não tenha medo de gordura saturada. A gordura saturada, ela já está saturada, ela não vira mais nada. Ela não tem como você colocar ali um processo químico para ela virar alguma coisa. E quando você pega a gordura saturada, gordura no estado natural, ela é sólida. Por exemplo, a banha de porco é sólida. Pega o óleo de coco, ele está em temperatura mais fria, ele fica sólido. Então, gordura saturada, gordura no seu estado natural, ela é sólida. Exceto pelo azeite. Porque o azeite é um outro processo. Então, o azeite dessas gorduras naturais, que é líquido, o único é o azeite. Mas se você colocar na geladeira, ele fica sólido também, porque diminui a temperatura. Nós já vamos falar dos óleos ruins. Então, todos esses tipos de gorduras provenientes desses alimentos, sementes ou gordura animal de origem, seja ovo, seja carne, ou até o óleo de coco, são gorduras incríveis para você introduzir no seu dia a dia. E quando essas gorduras, a vantagem da gordura saturada é que quando você aquece elas, como a banha de porco, óleo de coco, elas suportam altas temperaturas. E suportando altas temperaturas não modifica. Então você tem a mesma propriedade mesmo colocando uma alta temperatura ali daquela gordura. O azeite, quando você coloca alta temperatura nele, você aquece, ele perde as propriedades benéficas dele. Mas ele não se torna um óleo maléfico, digamos assim. Então pode utilizar azeite? Pode. Ok. Mas vamos lá. Agora que você já entende quais as vantagens, quais os benefícios das gorduras boas, você tem que conhecer um pouquinho sobre as gorduras ruins. Porque se você sair daqui só com esse conceito de gordura boa, você tem que entender sobre as gorduras ruins para começar a modificar isso no seu dia a dia. Então vamos lá. Então vamos falar sobre gorduras ruins? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola. Esses óleos que você compra ali na gôndola do supermercado, por que eles são óleos ruins? Primeiro, porque eles não são naturais. Você fala assim, uai, doutor, eles são extraídos de plantas também, não é natural? Quando você tira um óleo, você está vendo que aquele óleo ele é líquido. Se você colocar na geladeira, ele continua líquido. Então, para ter aquela estabilidade de ficar líquido, eles utilizam um componente que chama o hexano. O hexano é extremamente tóxico. E no processo químico que eles utilizam para estabilizar aquele óleo, ele se torna um óleo hidrogenado. Ele passa por um processo de hidrogenação. Fala assim, olha, doutor Renan, mas ali está escrito que que não tem nada de gordura hidrogenada ali dentro. Sim, mas a legislação brasileira, que é uma mercadoria, para não falar a palavra bem pior aqui, sobre alimentos, permite que os alimentos brasileiros, se tiver menos de 0,2 gramas de gordura hidrogenada ali dentro, por porção medida ali, não precisa mencionar no rótulo. Pode falar que o produto não contém óleo hidrogenado ali dentro, não passou por uma hidrogenação. Olha que incrível. Então, todo óleo que você utiliza daqueles da gôndola de supermercado tem processo de hidrogenação. E quando ele é hidrogenado, passa por todo o processo químico de estabilização, você altera totalmente a estrutura dessa gordura. E aí se torna uma gordura inflamatória, que vai aumentar risco cardíaco, que vai entupir veia do coração, que vai te dar infarto, que aumenta todo o risco cardiovascular, aumenta a pressão, te leva a diabetes, te inflama, aumenta a gordura abdominal. Entendendo isso, e fora isso, por exemplo, o óleo de soja. O óleo de soja ele vai ter um aumento na concentração de ômega 6 em relação ao ômega 3 muito grande. O ômega 6, quando ele não está equilibrado proporcionalmente com o ômega 3, ele é um óleo tóxico. Ele é um tipo de gordura, um tipo de nutriente tóxico que vai aumentar mais ainda o risco cardiovascular da sua saúde. Eu vejo muita gente aí se entupindo de ômega 6, achando que está fazendo um super benefício, porque a gente confunde, né? A gente acha
que o ômega 3 é bom e por isso o ômega 6 vai ser bom. O ômega 6 é importante desde que em equilíbrio com o ômega 3. E aí você consumindo esses tipos de óleos ruins, que passaram por uma série de modificações, processos químicos, acrescentam o hexano, que é extremamente tóxico para estabilizar, você tem um produto que te causa todas essas doenças. E você não sabe, porque ninguém te passa essa informação. Entendeu? Então, olha só. Você fala assim, doutor Renan, torresmo pode? Claro, gente, é gordura de porco. Você não pode em excesso porque é calórico. Então, não esqueçam. Gordura é bom, tem que ser colocado, mas é calórico. Tem que ser medido para não atrapalhar sua dieta e seu emagrecimento. Tudo bem? Então, entendendo isso, agora você já sabe diferenciar os óleos bons, que são os naturais, que não passou por nenhum processo de hidrogenação ou estabilização, processo químico, processo de quebra molecular para ficar estabilizado. E você já sabe todos os óleos ruins quais são. Entendendo os óleos ruins e os óleos bons, e como tudo funciona, né? Eu vejo muita gente que, ai meu Deus, eu comi óleo de canola. O óleo de canola é um dos piores que você pode consumir. Porque o óleo de canola, na verdade, eu te pergunto, o óleo de canola, o que você acha que é a canola? Você que está aí comentando, ai meu Deus, eu consumi óleo de canola. O que é óleo de canola? Você sabe o que é? O que é a canola? Canola é uma planta ou é uma semente? Você sabe me dizer? Na verdade, canola não existe. Canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. Óleo canadense de baixa acidez. Então, canola é uma sigla. Só que eles colocam ali canola, que parece um nome meio indígena, meio de planta, meio de semente, e colocam uma plantinha atrás. E aí você fica na sua cabeça que canola é uma semente, uma planta. Só que não é. É uma sigla. Claro que é extraída de uma planta, né, que lá muito tempo atrás, na década de 40, 1900 e bolinha, eles usavam essa planta para produzir óleo para motor de trator. Só que o que acontece? Eles fazem esses processos químicos que eu acabei de falar com os óleos tóxicos e altera toda a estrutura para ele ser comestível. Só que ele altera toda a microbiota intestinal, te inflama e é caro. E você está colocando um produto desse na sua casa por ele ser caro, e aí você acha que é um produto muito legal, um produto bom, é caro, vou colocar para minha família. Só que você está adoecendo a sua família inteira. Claro, você não tinha conhecimento sobre isso, mas agora você tem e divulga para todo mundo, viu? E aí, agora que eu expliquei tudo sobre gorduras boas e ruins, eu tenho que falar o porquê que as gorduras boas aceleram, então, o seu emagrecimento. Por que elas são aliadas no seu emagrecimento? Eu até já falei algumas coisas sobre isso. Então, quais os efeitos que as gorduras boas vão ter no seu organismo? Primeiro que elas são riquíssimas em nutrientes, vitaminas, ômega. Elas vão aumentar a saciedade. Toda alimentação, refeição que estiver associada com gordura vai ter uma digestão mais lenta. Tendo uma digestão mais lenta, você vai demorar mais tempo para ter fome. E gordura é como se fosse a matriz para se criar hormônios no nosso corpo. Então, se você quer uma tireoide 100% funcionante, você tem que ter gordura de qualidade. Se você quer hormônios sexuais sendo produzidos, você precisa de um consumo de gordura de qualidade. Tudo pensado para o planejamento do seu dia a dia, da sua refeição, de acordo com o seu gasto energético e sua taxa metabólica. Bom, e aí, comendo gorduras da forma certa, do tipo certo, você otimiza toda a sua base hormonal metabólica. Lembra do que eu sempre falo, para você ter o emagrecimento, você tem que fazer todo o possível para otimizar a base hormonal metabólica. Otimizando a base hormonal metabólica, e hoje o nosso assunto se enquadra no tema de alimentos, você modifica a sua alimentação, cuidando da base hormonal metabólica, e aí o seu metabolismo funciona, você fica melhor, com mais energia, porque as gorduras, muita gente fala assim, você vai comer gordura só para estoque de energia, para acumular aí você ter um estoque caso você passe fome. Não, as gorduras também servem como fonte de energia. Só que as gorduras, a energia que a gordura fornece é como se fosse uma energia plena e contínua. O carboidrato é como se fosse uma faísca. Pum, comeu, ela deu energia ali rápido. Já viu quando você vai acender churrasqueira? O que você faz? Você pega, às vezes, um
pedaço de pão, tem gente que faz pega um pão, mas encharca aquele pão no óleo. E quando você coloca fogo ali no óleo, vai queimando rapidinho. Agora pega um papel para acender a churrasqueira, pum, coloca fogo no papel, queima rapidinho. Então o óleo, ele vai oferecendo a gordura, ele vai oferecendo uma energia mais contínua, duradoura, plena. Mas lembrando que, gente, eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque vocês saem daqui entupindo de gordura. Não é o caminho. Você precisa de ajuda para conseguir montar essa estratégia para você e que essa quantidade de gordura seja ideal para o seu emagrecimento. E aí, você fala assim, tá bom, doutor Renan, mas quais os tipos de gordura? Gordura boa é caro, um azeite bom ele é mais caro, óleo de coco ele é mais caro, mas aí você tem as opções de banha de porco, que é mais barato, que é ótima. Muita gente perguntando aqui, doutor Renan, manteiga eu posso colocar como fonte de gordura? Sim, a manteiga vai ter a gordura saturada ali dentro, é uma gordura legal, mas o problema da manteiga é que vai ter também os problemas do leite, né? Vai ter a lactose, vai ter a caseína. Então, quem for utilizar a manteiga como fonte de gordura principal, é interessante pensar numa manteiga ghee, que é aquela manteiga clarificada, ou até mesmo manteiga de garrafa. Bom, entendendo isso, então existe um momento ideal do dia para você consumir gordura? É sempre interessante que todas as refeições tenham um pouquinho de gordura proveniente dos alimentos que você está ingerindo. Por quê? Vai te dar saciedade, principalmente. O grande problema, o grande vilão de quem busca emagrecimento é a ansiedade e a compulsão. Nós falamos sobre ansiedade e compulsão ontem, que por sinal foi uma live espetacular. Mas, como que você vai diminuir a compulsão? Ficando mais saciada. E a gordura te ajuda nisso. E aí, eu sempre gosto de trazer alguns exemplos, porque existem alguns tipos de dieta em que a base da dieta é gordura. Eu vejo muita gente vivendo de dieta cetogênica. O que é dieta cetogênica? É aquela dieta em que 70% da sua alimentação é baseada em gordura. Isso mesmo, gente, 70% é gordura, os outros 25% de proteína e 5% de carboidrato, ou seja, carboidrato proveniente dos alimentos que você come. Esse tipo de dieta em que você come só gordura vai te emagrecer? Vai te emagrecer. Mas vai emagrecer para sempre, igual as pessoas prometem? Fala assim, nossa, faz dieta de gordura que você vai emagrecer todo que você quiser rapidinho. Não, toda dieta vai te levar a um efeito platô. E aí, né, tinha muitas alunas que tinha até a dieta, vinha de uma dieta assim, cetogênica, não conseguia emagrecer. Porque às vezes estava consumindo muito mais gordura do que deveria. Quando você ouve falar sobre um tipo de dieta dessa, em que você come gordura, muita gente fala assim, você pode comer tudo que você quer de gordura na hora que você tem fome. Só que você extrapola e não consegue emagrecer. Entendendo tudo isso, depois que a gente equilibra a quantidade de gorduras, quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, você fica mais saciada, você fica de bom humor, começa a emagrecer, o metabolismo volta a funcionar, unha, pele, até pele melhora quando você consome gordura de qualidade. E aí, entendendo tudo isso, você agora já começa a desenhar. Todas as lives que eu tenho feito aqui, elas têm um sentido lógico. Falamos de carboidrato, falamos dos alimentos, agora estamos falando de gordura, e aí você começa a desenhar um raciocínio lógico e começa a pegar e fisgar todas as dicas que eu dou para aplicar aí no dia a dia. E aí você sempre fala assim, doutor Renan, mas eu tenho gordura no fígado e meu médico mandou eu suspender gordura da minha dieta. Então eu recomendo que você volte a comer gordura imediatamente, porque o que faz você ter gordura no fígado não é o consumo de gordura, o consumo de gorduras boas. O que faz você ter gordura no fígado é consumo de carboidratos ruins, ganho de peso, resistência à insulina, processo inflamatório. É isso que vai te fazer ter gordura no fígado. Doutor Renan, mas eu tenho colesterol alto, meu médico mandou eu cortar gordura. Você já cortou gordura da sua dieta há anos, achando que ia reduzir seu colesterol. E o que seu colesterol continua? Alto. Então, assim, doutor Renan, então meu problema de colesterol é genético, né? Não. Seu problema de colesterol não é genético. Sabe por quê? Sabe o que faz aumentar colesterol? Carboidratos. É o consumo de carboidrato que vai aumentar seu colesterol. Aí você cortou toda a gordura, mas você continua comendo bolachinha, biscoitinho,
né? Pãozinho, rosca, doce. Ah, meu médico falou para cortar gordura. Tô saudável. Meu colesterol tá lá embaixo. Vamos entender o que é colesterol? Colesterol, o que vocês acham que é o colesterol? Vocês acham que o colesterol é uma molécula de gordura? A gente acha, né? Quando fala colesterol, não vem na sua cabeça... É engraçado, né? Quando fala colesterol, qual a imagem que vem na sua cabeça? A imagem que vem na minha cabeça, que foi instalada desde que eu sou criança, um monte de bolinha de gordura, assim. Sabe quando você está numa sopa, comendo uma sopa, tem aqueles bolinhas brilhantes assim de gordura? Quando fala colesterol, eu imagino aquilo. Ou seja, o que se associa? A gordura. Só que colesterol não é gordura. Tá bom? Se você pega uma molécula de colesterol, o colesterol, na verdade, ele é uma molécula de álcool. Não, o colesterol é um álcool? Sim, o colesterol é uma molécula de álcool. E como que a gente faz cachaça? Fermentação do açúcar da cana que vira álcool. Peraí, doutor Renan, então o açúcar fermenta, vira álcool. Então, se o colesterol é um álcool, então quer dizer que o açúcar que vai virar colesterol? O açúcar e todo carboidrato, principalmente carboidrato ruim. Farinhas brancas, massas, pães, biscoitos, arroz branco, tudo isso. E você está aí obedecendo um profissional desatualizado que te mandou cortar gordura e daqui a pouco ele não consegue justificar o seu colesterol continuando alto. E aí o que ele fala? Infelizmente, dona Maria, é genético o seu caso. Mas não é genético. Agora você já entende por quê. Porque você cortou o alimento errado. Entendendo isso sobre colesterol, então não precisa ter medo de gordura por conta de colesterol. Porque vocês têm medo de colesterol, né, gente? E outra coisa, esse colesterol total aí, que o povo fica olhando, não serve para nada. O que importa é um cálculo que a gente faz dentro do seu exame para saber se o colesterol tá, para saber se você tem risco cardíaco. Porque às vezes você tem um colesterol aí de 240, só que esse cálculo dentro do exame tá legal, então você não precisa mexer, não precisa de remédio. Só que o povo não sabe disso. E fica te entupindo remédio, as estatinas da vida. Bom, então vamos lá, doutor Renan. O problema é que na tentativa de introduzir gordura, você começa a cometer alguns erros. Aí você vai lá, coloca azeite para poder fazer uma fritura. Quando você frita um alimento, ele vai ficar encharcado ali naquele óleo. Se você aquece o azeite, ele vai perder as propriedades benéficas, claro. Ele não se torna um óleo maléfico. Entendido? E aí, quando você me ouve aqui falando sobre gordura, você às vezes esquece, porque a sua memória é curta. Fala assim, doutor Renan falou gordura é bom, então vou consumir qualquer tipo de gordura. Não é qualquer tipo de gordura. Tem as gorduras boas e as gorduras ruins, e agora você já tem um aporte de informação para poder diferenciar e utilizar elas no seu dia. O doutor Renan falou que a gordura é bom, então agora eu vou passar a viver de dieta cetogênica. Também não quero que você faça isso. Porque a dieta cetogênica, que é essa dieta baseada em gordura, ela é assim. Ela é ingrata. Por quê? Ou você faz ela 100%, ou eu recomendo que você nem comece a fazer. Porque um dia de vacilo, essa dieta demora 7 dias para voltar a fazer a ação do seu corpo. Então, tenha em mente, como é a sua rotina, você consegue encaixar uma dieta dessa? A questão é, precisa de uma dieta dessa? Não, para você emagrecer não precisa. É um tipo de dieta que pode ser feita, que inclusive eu ofereço como um presente, um bônus para as minhas alunas, quando elas quiserem fazer depois, mas não é obrigatório, viu? O importante é uma dieta equilibrada que você consiga encaixar na sua rotina e com a quantidade equilibrada de gorduras boas. E aí, agora que você já entende tudo sobre gordura e todos os benefícios, você tem que entender que a maneira correta de você ingerir uma gordura é quantidade calculada para o quanto de caloria essa dieta foi programada para você. Vamos supor que uma dieta foi programada para você de 1.200 calorias. Então, 1/3 dessas calorias tem que ser proveniente de gordura. Claro que isso varia a quantidade dependendo da estratégia. Então, 1/3 de gorduras boas. Você tem que ter o equilíbrio, você tem que consumir proteínas, tem que consumir carboidratos de qualidade. E sempre só consumir as gorduras corretas.